Olá! Neste vídeo eu vou explicar o que é e como construir um diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito. Primeiro de tudo, o que é um diagrama de causa e efeito, um diagrama de Ishikawa? É uma ferramenta utilizada para identificar as possíveis causas de um efeito, as causas de um problema. É uma das principais ferramentas utilizadas na identificação da causa raiz de um problema. Essa ferramenta foi criada e popularizada por Kaoru Ishikawa, que é um dos gurus da qualidade. Na verdade, foi ele que criou o conjunto das 7 ferramentas da qualidade que nós usamos hoje. É por essa razão que o diagrama também é chamado de diagrama de Ishikawa. Um outro nome que esse diagrama recebe é diagrama espinha de peixe. E a gente pode ver aqui por quê. Essa figura aqui embaixo é como se fosse um protótipo de um diagrama de causa e efeito. E a gente vê que ele tem esse formato de espinha de peixe. Quando a gente tem um problema, é comum a gente ouvir falar que é melhor atuar na causa do problema do que sobre o efeito do problema. Então vamos dar uma olhada aqui nas 3 estratégias principais para lidar com problemas. A gente pode fazer uma ação preventiva, que atua nas causas dos problemas antes que eles ocorram, ou seja, eles previnem que o problema chegue a acontecer. Temos também ações corretivas que, após a detecção do problema, a gente tenta eliminar a sua causa para evitar o efeito. E também temos as ações de contenção, que quando a gente não consegue eliminar a causa do problema, a gente acaba tomando uma ação para evitar que o problema se propague. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, tá? Vamos supor que nós temos um problema de queda de luz na fábrica. Esse aqui é um problema que existe. O efeito desse problema é a parada na produção, porque falta energia e os equipamentos param. Se a gente fosse fazer um estudo das causas desse problema, a gente poderia concluir que a causa é que o sistema elétrico é mal dimensionado. Assim, ele pode se sobrecarregar e causar todos esses problemas. Então vamos dar uma olhada em algumas ações. No caso aqui de uma ação de contenção, vamos supor que já aconteceu a queda de luz e nós temos a parada das máquinas. Então a gente poderia utilizar uma ação de contenção, que é o uso de geradores alternativos para poder colocar a linha de produção em funcionamento novamente. O que seria uma ação corretiva nesse caso? Nós detectamos, já aconteceu, o sistema elétrico foi mal dimensionado. Essa é a causa do problema. Então, uma ação corretiva seria readequar o sistema elétrico. E qual seria uma ação preventiva aqui nesse caso? A gente poderia já ter um sistema bem dimensionado para a situação atual, mas a gente não sabe do futuro. Então, a gente poderia utilizar medições contínuas dos níveis de consumo, planejar novas instalações de equipamento para evitar que aconteça a queda de luz na fábrica. Então, nesse slide, a gente vai começar a construir um diagrama de causa e efeito. O primeiro passo para construir um diagrama de causa e efeito é identificar o efeito que nós queremos tratar. Então, a gente tem um problema, esse problema tem um efeito principal, que a gente quer estudar quais são as causas que levam a esse efeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa desenhar uma linha, vamos dar uma olhada aqui, uma linha principal, que seria a coluna da espinha de peixe, e na ponta a gente coloca este efeito que a gente quer estudar. Nesse vídeo eu vou utilizar o seguinte exemplo. Em uma confecção, o analista da qualidade tem observado muitos problemas na costura das laterais. Um problema frequente são costuras desalinhadas, o que acaba prejudicando a forma do produto final. Aqui nós vemos que há um problema na costura. E esse problema pode se manifestar de várias formas. A gente poderia ter costura solta, a gente poderia ter buraco na costura, mas o erro que a gente está mais interessado aqui é a questão das costuras desalinhadas, porque provavelmente o analista da qualidade ele começou a observar que é o problema que mais acontece. Então a gente pode colocar essa questão da costura desalinhada como o efeito que vai ser estudado. O passo seguinte é escolher quais vão ser as categorias que nós vamos utilizar para agrupar as causas. Essas categorias funcionam como áreas dos problemas que a gente poderia buscar causas. É uma fonte de inspiração para a gente não esquecer de tratar áreas importantes do processo.
Além disso, a escolha de categorias é flexível. A gente pode escolher qualquer nome para as categorias, tá? Apesar de existirem algumas metodologias já bem estabelecidas, consolidadas, para nomear as categorias, não existe padrão, tá? A gente pode colocar o nome que a gente quiser. Uma das formas mais usadas para categorizar as causas é a abordagem conhecida como 6M. Ela recebe esse nome por causa dos nomes das categorias que ela utiliza. Então a gente vê aqui a primeira categoria, que é o método. Então o método, ele agrupa causas relacionadas ao processo e aos procedimentos, ou seja, como o trabalho é realizado. A outra categoria é a mão de obra, que são as causas relacionadas ao pessoal envolvido com o efeito, tais como capacitação, treinamento, jornada de trabalho, etc. Outra categoria é máquina, que são as causas relacionadas às máquinas, equipamentos que podem estar associados ao efeito que a gente está estudando. O material, que são as causas relacionadas aos materiais e insumos do processo. Medida, que são causas relacionadas a como o processo é medido, mensurado, calibrado. E, por fim, meio ambiente, que são características do ambiente em que o processo ocorre, tais como temperatura, umidade. Também entram aspectos como clima organizacional e motivação. O 6M não é a única abordagem para criar categorias. Então, a gente tem nos livros de gestão da qualidade outras abordagens que também são utilizadas. Por exemplo, esse 4Ps é usado no setor de serviços. Esses Ps vêm de palavras em inglês: place, procedures, people e policies. Ou seja, o local de trabalho, os procedimentos utilizados, as pessoas envolvidas e as políticas. Também existe o 4S, que são os surroundings, suppliers, systems e skills. Ambiente de trabalho, fornecedores, sistemas e habilidades. Uma outra forma de categorizar o diagrama de causa e efeito, que é menos comum, mas também pode ser utilizada, é categorizar pelas etapas do processo. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, que seria o processamento de um pedido. Então a gente tem a etapa de recebimento do pedido, separação dos itens, embalagem, transporte e entrega. Então a gente poderia considerar cada uma dessas etapas como categorias para as quais a gente vai buscar causas de problemas. Agora que a gente já sabe o efeito e a gente já tem as categorias, a gente precisa identificar as causas potenciais que levam àquele efeito. Então a gente tem que começar a identificar as causas potenciais, associar elas às categorias. Para fazer isso, é interessante utilizar estratégias de brainstorming, trabalho em grupo. Então a gente pode reunir várias pessoas e começar a discutir todas as possíveis causas do problema. E aí a gente vai associando elas às categorias. Uma recomendação importante é não perder muito tempo decidindo a qual categoria uma causa pertence. Às vezes isso leva a discussões intermináveis sobre o que é o que, né? E esse tipo de discussão acaba fazendo a gente perder tempo e foco. Uma outra coisa interessante é que a gente pode criar subníveis das causas do problema. Então a gente pode dar uma olhada aqui, ó. O que seria um subnível? A gente tem o efeito, a categoria e nós temos uma causa. E às vezes a gente acha que alguma coisa leva a essa causa. Então a gente pode utilizar esse tipo de notação para indicar essa situação. Eu gostaria também de ressaltar que as causas que são identificadas aqui no diagrama de causa e efeito são apenas hipóteses, são causas potenciais do problema. A gente ainda não tem certeza absoluta se essas causas realmente têm relação com o efeito. São hipóteses, a gente acha que se eu eliminar ou reduzir essa causa, eu vou ter um impacto aqui no meu efeito que eu estou estudando. Mas pode ser que isso não seja verdade. Então a gente tem que tomar cuidado ao afirmar que isso causa isso. A comprovação dessa relação de causa e efeito requer análises mais profundas. Para isso a gente pode utilizar o diagrama de correlação, que estabelece se há uma relação entre uma variável de entrada e uma variável de saída. Aqui nós temos o diagrama de causa e efeito do exemplo das costuras desalinhadas. Eu resolvi utilizar 4 categorias.
mão de obra, máquina, ambiente e método. Vamos dar uma olhada aqui no que eu coloquei na categoria método. Então, no método, a gente poderia colocar, por exemplo, que a máquina está mal posicionada. Então, boa parte dos erros com costuras desalinhadas podem estar sendo causados por uma má posição da máquina, então o funcionário não está conseguindo trabalhar corretamente. Além disso, na hora que o funcionário está costurando, não há indicação do local de costura. Então, isso pode também estar levando a esse erro. Vamos aqui para a mão de obra agora. Então, a gente tem a falta de treinamento. Pode ser que esses erros estejam sendo causados por uma falta de treinamento dos funcionários. Também a gente pode ter um problema com um ritmo muito acelerado de trabalho, o que está levando aos erros. E esse ritmo acelerado pode estar sendo causado por metas muito elevadas de produtividade. Então a gente vê aqui um exemplo de subcausa. Na categoria máquina, a gente pode colocar aqui algumas coisas. Por exemplo, falta de um dispositivo anti-falha na máquina que evite, mesmo se o funcionário não estiver tão bem treinado, mas que evite o desalinhamento das costuras. Além disso, a gente pode identificar que a máquina é antiga. Se a máquina for antiga, pode ser que ela não tenha uma tecnologia adequada para evitar esse tipo de problema. Por fim, na categoria ambiente, eu coloquei a temperatura alta no local de trabalho, que pode causar desconforto térmico, o que pode também desconcentrar o funcionário e causar algum problema lá na parte de costura. Eu gostaria de ressaltar que esses problemas são específicos de uma empresa. Então a gente chama quem trabalha lá no setor de costuras, a gente chama alguém da área de qualidade, a gente chama alguém da área de projeto de produto para tentar chegar nesse diagrama, mas esse diagrama é específico da empresa que foi estudada. Em uma outra empresa que trabalha no setor de confecções, pode ser que as causas fossem outras, porque as situações de trabalho, a mão de obra, as máquinas utilizadas são diferentes. E para finalizar esse vídeo, eu vou fazer algumas considerações finais. Às vezes, quando a gente tem um problema, pode ser que a gente identifique 2 ou 3 efeitos muito distintos, que fica difícil de trabalhar os 2 efeitos no mesmo diagrama. No nosso exemplo, a gente poderia falar assim, olha, tem problema na costura, mas o problema de costura desalinhada é muito diferente do problema quando a linha se rompe, causando buracos na peça final. Então, a gente poderia criar 2 diagramas de causa e efeito separados para esses 2 efeitos distintos. Uma outra consideração importante é que o diagrama de causa e efeito ele é melhor quando ele é feito colaborativamente, com o envolvimento de várias pessoas, principalmente pessoas que conhecem do processo, que atuam no processo. Aí quando a gente reúne essas pessoas, para extrair as causas do problema, a gente pode utilizar cartolinas, a gente pode utilizar quadros, aí a gente vai rabiscando até chegar no conjunto de causas que levam àquele efeito. Então é muito comum esse processo de coleta de dados ser informal e ser feito como um rascunho. Mas é interessante que depois os resultados desse brainstorming, dessa coleta de dados, sejam documentados. Ou seja, uma versão formal, eletrônica do diagrama de causa e efeito tem que ser feita e arquivada, para que ela possa ser utilizada em projetos futuros. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, o diagrama de causa e efeito é apenas o ponto de partida para a resolução de um problema, para eliminar um efeito. Quando a gente identifica várias causas, a gente ainda precisa coletar mais dados para verificar se realmente essas causas têm relação com o efeito. A gente também precisa propor planos de ação que vão atuar sobre essas causas e possivelmente eliminar o problema. Então eu queria ressaltar que o diagrama de causa e efeito é só o ponto de partida. Tá? A gente ainda tem muita coisa para fazer até conseguir eliminar um problema. Bom, pessoal, então era isso que eu queria explicar para vocês sobre o diagrama de causa e efeito. Espero que tenha sido bem claro. Se surgir alguma dúvida, deixem um comentário. Um abraço e até mais.